Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Estamos celebrando já o 6º domingo do tempo da Páscoa. E neste dia queremos compartilhar com vocês a nossa reflexão sobre o Evangelho, o qual é tirado do capítulo 14 de João, versículos de 23 a 29. O contexto desta passagem é a última ceia de Jesus com seus discípulos no cenáculo em Jerusalém. De modo único entre os evangelistas, João estende o relato da última ceia por 5 capítulos do seu evangelho, que são os capítulos de 13 a 17. Ao longo destes capítulos, ele distribuiu, a modo de síntese, os últimos ensinamentos de Jesus em forma de testamento. Nesse conjunto de ensinamentos, ele concentrou aquilo que é central na mensagem de Jesus, aquilo que pode ser considerado de fato indispensável de ser vivido numa comunidade cristã para ela ser realmente reconhecida como tal. Prova disso é que o mandamento do amor, como vimos no domingo passado, faz parte deste mesmo contexto. Por se tratar de um testamento, compreende-se que nestes capítulos estão as últimas vontades do Mestre, aquilo que lhe é mais caro, bem como a sua herança, ou seja, o que ele deixa para os seus seguidores. Por isso é um discurso carregado de afeto, expresso com uma linguagem bastante íntima, com um tom de despedida. Trata-se de um discurso longo que é intercalado por algumas pequenas notas introdutivas do narrador e algumas breves intervenções dos seus discípulos. Na passagem contemplada pela liturgia deste domingo, nós encontramos somente palavras de Jesus, ou seja, somente ele está falando. Mas estas suas palavras, elas fazem parte da sua resposta a uma intervenção de um dos seus discípulos que lhe tinha perguntado por que ele se manifestava apenas a eles, ou seja, aos próprios discípulos, ao invés de se manifestar ao mundo, quer dizer, a todos. E a resposta de Jesus a esse questionamento é bastante comprometedora. Para eles, os discípulos de outrora, mas para a comunidade de todos os tempos também. Significa que manifestá-lo ao mundo, ou seja, manifestá-lo a todos, é a missão da comunidade cristã, ou seja, é a missão dos seus próprios discípulos. Para isso, os discípulos devem viver em profunda comunhão com ele, reproduzindo no mundo seu jeito de ser e de viver, cujo traço distintivo é o amor. A condição essencial para a comunidade viver em perene comunhão com Jesus e com o Pai, portanto, é a vivência do amor e a obediência à sua palavra, como nós vemos nos versículos 23 a 25. Por sinal, nesta passagem está a única vez que Jesus reivindica amor para si mesmo. Em outras ocasiões, ele reivindica o amor ao próximo, o amor recíproco entre os discípulos. Nessa passagem única, ele reivindica o amor a si, mas não como uma exigência, e sim como uma possibilidade. Se me amardes, se tiverdes amor por mim, guardareis as minhas palavras, diz ele. Por palavra aqui, compreende-se todo o conjunto dos ensinamentos de Jesus, incluindo o seu jeito de viver. E tal vivência só é possível tendo o amor como o princípio motivador. Quando alguém ama e vive os ensinamentos de Jesus, torna-se, por consequência, morada dele e do seu Pai. Por isso, estará manifestando a sua presença no mundo.
E para garantir que a comunidade permaneça em sintonia com a palavra de Jesus, que é a mesma do seu Pai, ele anuncia, em forma de promessa, o envio do Espírito Santo como o outro defensor. João é o único autor do Novo Testamento a atribuir esse papel ao Espírito Santo, mediante o uso do termo grego parácletos, que pode ser traduzido também como consolador, advogado ou assistente. Essa palavra grega parácletos, ela tornou-se conhecida entre nós como Paráclito, o que não é um título do Espírito Santo, mas explica ou expressa uma das suas funções, que é exatamente essa de estar junto à comunidade, junto aos discípulos, como consolador, advogado, defensor ou assistente. E na promessa de envio do Espírito Santo, Jesus atribui ao Espírito duas funções bem concretas e intrinsecamente relacionadas e essenciais para a comunidade: as funções de ensinar e recordar. Na Bíblia, o verbo recordar não significa simplesmente lembrar algo do passado. Significa, acima de tudo, tornar vivo e presente o objeto da recordação, o qual, neste caso, é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. Por isso, somente com a assistência do Espírito Santo, a comunidade poderá manter a mensagem de Jesus sempre atual, o que torna a sua presença sempre viva e atuante. Quanto à função de ensinar, obviamente, não se trata de acrescentar coisas novas aos ensinamentos de Jesus, pois ele já ensinou tudo. Mas se trata de atualizar esse ensinamento e interpretá-lo corretamente, com fidelidade, conforme as necessidades das pessoas e as circunstâncias socio-históricas. Diante disso, fica evidente que a iminente partida de Jesus não acarretará em ausência, mas será causa da sua eterna presença no meio da comunidade, tanto pela vivência do amor, quanto pela acolhida do Espírito Santo, por ele enviado junto com o Pai. Por isso, a fim de dar ainda mais certeza da sua presença e assistência perene, ele antecipa na ceia o seu primeiro dom de ressuscitado, a paz. A paz de Jesus, porém, não é tranquilidade passageira ou simples ausência de conflito. É, acima de tudo, força de vida, é força vital. Por isso, os discípulos devem ficar alegres por possuí-la, pois também ela é manifestação sua no mundo e demonstração de que a sua partida não significará ausência, mas condição para a plenitude da sua presença. Na certeza de que Jesus e o Pai fazem morada em quem vive o mandamento do amor e ainda confere o Espírito Santo para ficar junto, ensinar e recordar tudo o que ele mesmo ensinou, cabe aos seus discípulos e discípulas de todos os tempos, incluindo, portanto, nós, discípulos de hoje, o esforço para que tudo isso seja manifestado ao mundo. E a condição para que isso aconteça é a vivência do mandamento do amor. Um bom domingo para todos e todas que nos acompanham.